Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós gostaríamos de dar continuidade às lições bíblicas do segundo trimestre de 2025, que tem por título "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje nós vamos tratar da lição de número 4, que tem por título "Jesus, o pão da vida". Isso mesmo, lição de número 4, que tem por título Jesus, o pão da vida. O texto áureo se encontra em João capítulo 6, versículo de número 48, que está escrito: Eu sou o pão da vida. Nós vamos examinar o milagre de Jesus multiplicando os pães e os peixes, em especial a sua grande declaração e afirmação como eu sou o pão da vida. Você sabia que há 7 declarações de Jesus como eu sou no Evangelho de João? Sim, há 7 declarações de Jesus como eu sou no Evangelho de João. A primeira afirmação de Jesus como eu sou no Evangelho de João é o capítulo 6, versículo de número 48, quando Jesus disse, e é o tema dessa lição, eu sou o pão da vida. A segunda vez em que Jesus disse que é o eu sou no Evangelho de João é no capítulo de número 8, no seu versículo de número 12, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Mas Jesus disse pela terceira vez em João capítulo 10, versículo de número 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus também disse pela quarta vez em João capítulo 10, versículo de número 11, eu sou o bom pastor. E a quinta vez em que Jesus disse que ele é o eu sou no Evangelho de João é no capítulo de número 11, versículo de número 25, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Jesus também disse pela quinta vez que ele é o eu sou no Evangelho de João, a sexta vez, perdão, que ele é o eu sou no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no seu versículo de número 6, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas Jesus também disse, em sétimo e último lugar, ser o eu sou no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira. E é curioso que o Evangelho de João não somente nos mostra 7 afirmações de Jesus como eu sou, mas como no Evangelho de João nós também encontramos apenas 7 milagres, e João chama esses milagres de sinais, porque estes sinais demonstram alguns aspectos de Jesus como divino. O primeiro milagre realizado por Jesus e narrado por João é no capítulo de número 2, onde nós temos a transformação da água em vinho. Importante lembrar que no nosso canal no YouTube nós temos este vídeo, uma pregação nessa passagem, João capítulo 2, a transformação da água em vinho, vale a pena você assistir. O segundo milagre que Jesus realizou no Evangelho de João é no capítulo de número 4, do versículo 46 ao 54, onde nos fala sobre a cura do filho de um oficial romano. E o terceiro milagre registrado por João, realizado por Jesus, é João capítulo de número 5, onde nós temos a cura do paralítico no tanque de Betesda. E o quarto milagre realizado por Jesus, registrado por João, é no capítulo de número 6, que nós vamos falar um pouquinho dele aqui, que é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembrando que nós não vamos nos aprofundar muito sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque nós temos um vídeo no nosso canal no YouTube, uma pregação num culto de ensinamento, onde nós falamos sobre esse milagre, e é muito importante, vai enriquecer muito a sua aula, a sua escola bíblica dominical, se você assistir essa pregação aí, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, nós temos também
o quinto milagre realizado por Jesus no Evangelho de João, que é o milagre onde Jesus ele anda sobre as águas. Nós vemos isso em João capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 21. E nós também temos o sexto milagre realizado por Jesus, registrado no Evangelho de João, que é no capítulo de número 9, quando Jesus ele cura um cego de nascença. E o sétimo e último milagre realizado por Jesus no Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Então veja que há 7 afirmações de Jesus como eu sou no Evangelho de João, como também há 7 milagres. Com isso, João tem o propósito de mostrar Jesus como o Jesus divino. Portanto, esse milagre, que é onde está inserido o contexto da lição, Jesus, o pão da vida, é o quarto milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E este milagre, ele é tão importante e tão extraordinário que é um dos únicos milagres realizados por Jesus que é narrado nos 4 evangelhos. Você sabia disso? Que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que é registrado ou mencionado nos 4 evangelhos? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é registrado em Mateus 14, versículo 13 ao 21. É registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao versículo de número 40. Também em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 17. E em João, capítulo de número 6. É curioso que quando nós lemos os evangelhos de Mateus, de Lucas e João, todos esses evangelistas, eles nos mostram como Jesus fez esse milagre. Mas apenas Marcos nos revela do porquê Jesus fez esse milagre. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 34, diz para nós que Jesus fez esse milagre porque ele teve compaixão pela multidão. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 6, Jesus multiplicando os pães e os peixes, nós vemos que Jesus, no Evangelho de João, ele demonstra a sua compaixão de 3 formas. Quantas formas? 3 formas, isso mesmo. Primeiro, Jesus ele demonstra a sua compaixão pela multidão. Nós podemos ver isso, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 15. Mas segundo, Jesus também demonstra a sua compaixão ao realizar esse milagre no Evangelho de João, é do versículo de número 16 ao versículo de número 24. Jesus demonstra a sua compaixão pelos seus discípulos. E a terceira forma que Jesus demonstra a sua compaixão ao realizar esse milagre no Evangelho de João é que Jesus demonstra a sua compaixão pelo mundo perdido, do versículo 25 ao versículo de número 71. Agora, João, ele nos apresenta algumas características desse milagre que são distintas dos outros evangelistas. E eu desejo aqui, de forma breve, apresentar para vocês, reforçando que nós não vamos aprofundar esse milagre, porque nós temos um vídeo aí no nosso canal que é a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vai enriquecer muito a sua aula e edificar a sua vida se você assistir essa pregação. Portanto, quais são as características distintas que nós só vemos nesse milagre no Evangelho de João? Primeira é que só Jesus faz a pergunta: onde compraremos pão? Nos outros evangelhos, essa pergunta é feita pelos discípulos. No Evangelho de João, é curioso que a pergunta é feita por Jesus. E outra curiosidade é que Jesus faz essa pergunta para um discípulo. E além disso, Jesus faz a pergunta para Filipe. Filipe é o segundo nome que é citado nesse milagre, que é registrado somente por João, que é o nome de Filipe e também o nome de André. Por que Jesus faz a pergunta somente para Filipe e não faz a pergunta para Pedro, para Tiago, para João, que eram os mais próximos? É provável que Jesus tenha feito essa pergunta para Filipe, porque de todos a cidade mais próxima era a cidade de Filipe. Mas Jesus fez essa pergunta para o experimentar, não somente Filipe, mas para experimentar também a multidão. Uma outra curiosidade é que esse milagre registrado por João nos diz que André, ele pegou o menino e levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos até a presença de Jesus. Você sabia
que o Evangelho de João cita André por 3 vezes, e todas essas 3 vezes André sempre está levando ou conduzindo alguém à presença de Jesus. A primeira vez que o Evangelho de João fala de André é no capítulo 1. E André, ele leva o seu irmão Pedro até a presença de Jesus. A segunda vez que João fala sobre André e que ele leva alguém até Jesus é João capítulo de número 6, que ele leva o menino. E a terceira vez que o Evangelho de João fala sobre André é no capítulo 12, quando ele leva os gregos até Jesus. Então veja que André, ele sempre estava conduzindo, levando uma alma até Jesus. E nós devemos ser como André. Nós devemos conduzir almas, pessoas, vidas a Jesus. Uma característica, mais uma característica distinta do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, narrado somente e apontado por João, é que João, ele diz para nós que quem levou o pão foi o menino. E João também fala o tipo de pão que o menino levou. João diz que era pão de cevada. O que era o pão de cevada? O pão de cevada era chamado de o pão dos pobres, era o pão inferior. Mas Jesus pegou o pão que era considerado inferior, o pão que era considerado desprezível, recebeu em suas mãos, multiplicou e fez um grande milagre. Uma outra característica distinta que só João conta ao mencionar esse milagre é que os outros evangelhos dizem que Jesus abençoou o pão. Porém, João, ele nos diz que quando Jesus recebeu o pão, ele deu graça. Então, nós vemos essas características distintas desse milagre sendo registrado por João. E João, ele nos faz questão de mostrar que Jesus, ele deu um grande sermão, um grande discurso, e esse discurso de Jesus confrontou a multidão. Por quê? Porque a multidão só seguia Jesus por aquilo que Jesus poderia fazer e não por aquilo que Jesus era. Ou seja, a multidão tinha mais interesse naquilo que Jesus fazia e não naquilo que Jesus era. Ou seja, queriam as bênçãos, mas não queriam o abençoador. Queriam as bênçãos, mas não queriam compromisso com Jesus, porque seguir a Jesus, irmãos, requer compromisso, requer abnegação, requer renúncia, e a multidão não quer renúncia, só quer bênção. E é aí que Jesus faz o grande sermão, onde ele se afirma ser o pão da vida. E Jesus, quando ele afirma ser o pão da vida, ele faz um contraste entre o maná no Antigo Testamento e ele como o pão da vida no Novo Testamento. Eu quero aqui mostrar para vocês as diferenças entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como o pão da vida no Novo Testamento. A primeira diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como o pão da vida no Novo Testamento é que o maná satisfaz temporariamente uma necessidade física. Porém, Jesus, como o pão da vida, satisfaz eternamente uma necessidade espiritual. Eis aí a diferença entre o maná no Antigo Testamento e o pão da vida no Novo Testamento. É porque Jesus, como o pão da vida, ele supre não somente as nossas necessidades e fome física, mas também as nossas necessidades e fome espiritual. Uma outra diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como pão da vida no Novo Testamento é que o maná no Antigo Testamento só sustentava a vida física. Porém, Jesus como pão da vida no Novo Testamento transmite vida espiritual e nos sustenta espiritualmente. A terceira diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como pão da vida no Novo Testamento é que o maná desceu somente para uma única nação. Qual nação? A nação de Israel. Porém, o pão vivo que desceu do céu, Jesus do Novo Testamento, ele não desceu unicamente para uma nação, mas ele desceu e ele veio para o mundo inteiro. É o que está escrito em João capítulo 6, versículo de número 51, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então veja que o maná no Antigo Testamento
só beneficiou os judeus, só beneficiou uma nação, mas Jesus, como pão vivo que desceu do céu, como pão da vida, ele beneficia o mundo inteiro. Você pode se beneficiar de Jesus como pão da vida. Jesus pode suprir as suas necessidades espirituais. Uma quarta diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como pão da vida no Novo Testamento é que o maná, ele não tinha nenhum custo, ou seja, não custou nada ao maná, ele simplesmente desceu do céu. Mas Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, ele teve um preço, ele teve que morrer. Uma outra diferença entre o maná do Antigo Testamento e Jesus como pão da vida no Novo Testamento é que o maná, ele era enviado diariamente. Ou seja, ele era enviado de segunda a sexta. No sábado ele não era enviado. Eles não podiam se alimentar do maná. Eles não podiam colher o maná. Mas Jesus, ele nos é servido diariamente por todos os dias para a vida inteira. Uma outra diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como o pão vivo que desceu do céu no Novo Testamento é que se os judeus recolhessem o maná e o guardassem, deixassem para comer no dia seguinte, ele apodrecia, ele se deteriorava. Mas Jesus, como o verdadeiro pão da vida, como o pão vivo que desceu do céu, ele não se deteriora, ele não perde a sua validade, ele não se estraga, porque ele é o pão da vida. E uma outra diferença entre o maná no Antigo Testamento e Jesus como pão da vida no Novo Testamento é que o maná durou só 40 anos. Depois de 40 anos, o maná cessou, não desceu mais maná do céu para sustentar e alimentar os judeus. Porém, Jesus, como o verdadeiro pão da vida, ele dura para sempre, ele dura para a vida eterna. Jesus, o pão da vida. Se aproprie daquilo que Jesus pode fazer pela sua vida. Essa foi um pouco do conteúdo da lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Espero que essa lição possa ter edificado e abençoado a sua vida. Até um próximo vídeo, permitindo Deus. Até uma próxima aula, permitindo Deus. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Deus abençoe.